Fala pessoal, Alberto da MT Thompson, conhecido como Betinho. Eu ministro treinamento no Brasil inteiro aí, na linha de arrefecimento, injeção eletrônica, exaustão. E nas palestras de arrefecimento, muitas dúvidas, né, sobre as carcaças de alumínio, a carcaça de plástico, né, dissipação de calor, conduz calor, não conduz, atrapalha, funciona, não funciona. Ninguém melhor que o professor Cláudio aqui da USP para explicar para a gente como que é essa dissipação térmica no material, né, termoplástico, no material alumínio, polímero. Sim. Professor, explica para a gente, né, a diferença da condução térmica no material termoplástico para um material de metal, alumínio. Sim. Vamos começar então com esse experimento aqui que é muito simples, que é dois materiais sólidos, né, e que estão à temperatura ambiente, estão em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. Né? Certo. Então a gente tem um termômetro de infravermelho, né, que a gente pode Medir a temperatura, calculando, 21 graus. né? Esse outro aqui, 21 graus também. 21 graus, né? 21 Ou seja, graus. E aqui 21 graus 21 também. graus também. Estão em equilíbrio com o ambiente. Certo. Agora, o calor sempre passa de uma fonte quente para uma fonte fria. Isso é regra. Essa é a regra. Se não tiver diferença de temperatura, não tem transferência de calor. Esse tipo de calor nós chamamos de condução, né? O método, a maneira de você transferir calor é por condução. Condução térmica. Térmica, que ocorre nos sólidos, tá? Nos líquidos e nos gases, ou nos fluidos, é um outro tipo de transferência de calor pelo movimento dos fluidos, né? Dos líquidos ou dos gases. Nós chamamos de convecção. Tá. Né? E a outra maneira é por radiação, né? Quer dizer, um corpo está quente, ele pode transferir calor, pode irradiar calor por meio de ondas eletromagnéticas. Radiação. Radiação. Então, aqui nós vamos ver, basicamente, a condução, a diferença dos dois, né? Sólidos. Sólidos, tá? Então, eu gostaria que você colocasse aí, né? Nós vimos que estão à mesma temperatura, 21 graus mais ou menos. 21 graus. Coloca as duas mãos assim, aqui. E aqui. Essa outra, minha mão aqui. Então, a primeira coisa que você está sentindo, tem uma diferença. Tem uma diferença. Qual seria essa diferença, né? Parece que dessa mão esquerda aqui está um pouco mais frio do que da minha mão direita. Exatamente, a sensação térmica aqui, que aqui está gelado, mais geladinho, e aqui não está tanto assim. Certo. Mas sendo que os dois estão à mesma temperatura, você mediu isso é importante. Com o termômetro 21 graus. Isso. Mas é engraçado, mas por que com essa aqui parece estar mais frio? Porque você está perdendo calor mais rapidamente, né? Quer dizer, esse material aqui é um bom condutor, é de alumínio. Por isso que ele é um pouco mais pesado, mais pesado que esse aqui. Isso, exatamente. Ele tem uma densidade maior do que o do plástico. Ou seja, para o mesmo volume, ele tem mais massa, né? Ele pesa mais. Aqui o mesmo volume, só que ele tem menos massa, a densidade dele é menor. É menor. Tá? Mas não é tanto assim. Aqui é em torno de 2,7 gramas por centímetro cúbico, e aqui é em torno de 1,7, mais ou menos, gramas por centímetro cúbico. Tem uma diferença. Então, diferença de peso e diferença da condutividade térmica. E para ficar mais evidente, nós vamos colocar um bloquinho de gelo, né? Vamos colocar gelo aqui. Tá? E vamos colocar gelo aqui também. E lembrando que está na mesma temperatura. Ah, sim. Agora, acho que não tá porque você transferiu... Tem uma dissipação de calor do meu corpo. Exatamente. Para a matéria. Para a matéria. Então, esse pedaço aqui, com certeza, está um pouquinho mais quente agora do que aqui. Por quê? Porque o calor da sua mão aumentou a temperatura do bloco. E por que aqui não... Não, porque não houve transferência de calor. Isso aqui isola a temperatura. Aqui está 20 e tantos graus, 21 né? graus. E não está passando calor. Ou seja, meu irmão está com 36 graus, temperatura do meu corpo. Isso. E aqui em cima, no cubo de gelo, continua 21 graus. Aqui nessa mão esquerda, 36 graus. E aqui já ficou para 25, 30 já está tendo graus. uma dissipação de calor do meu corpo humano para a matéria-prima. Dá para ver pelo gelo, né? Olha que interessante, pessoal. E aqui não derreteu. Não aconteceu nada ali. Essa é a diferença, então, de um isolante térmico, né, e de um condutor térmico. Né? E, geralmente, os metais sempre são bons condutores térmicos, assim como os metais também são bons condutores elétricos. Então, pegar o alumínio, o ferro, bronze, cobre, ouro, é o melhor condutor. E se eu pegar, então, madeira, plástico,
ele é um mau condutor, ou tem uma menor condução térmica. Sim, não é que não conduz. Ele conduz, mas muito pior, né, do que... Né? Isso é condutividade térmica. Agora, o alumínio é um dos metais que tem menor densidade, ou seja, ele é mais leve com o mesmo volume comparado, por exemplo, com o ferro. Então, aí a condução térmica é maior ou menor? No caso do alumínio, ele conduz mais do que o ferro, né? Porém, ele é mais leve, né, para o mesmo volume. A densidade do alumínio é 2,7, enquanto que do ferro é 7,8. Né? Do latão é 8, coisa, o cobre, mesma coisa. O cobre conduz mais calor ainda do que o alumínio. E o cobre é um melhor condutor elétrico, né? Também. Maior do que o alumínio. Sim, os melhores condutores elétricos também são melhores condutores térmicos. Porque a maneira de conduzir através do material são os elétrons livres. São os elétrons livres que são responsáveis por conduzir o calor. Então aqui já deu para perceber. Aqui deu para perceber bem, ó, é o tempo todo que nós estamos aqui, nessa mão direita aqui é o isolante térmico, né, de material polímero, não sei, praticamente não derreteu nada. Na minha mão esquerda, que é o material alumínio, já está em todo estado líquido. Exatamente. E aí, com certeza, a sua mão aqui está muito mais fria. E está muito mais pesada também, viu, professor? Outra coisa que é um pouquinho diferente entre o plástico e o material, vocês viram que o peso é maior, né? Então, para o mesmo volume... Não está aguentando mais minha mão esquerda aqui. Então, como a densidade é maior, tem mais massa, né? Ele tem também maior capacidade térmica, ou seja, ele consegue reter mais o calor do que o próprio plástico, né? Então, vamos supor que eu preciso de 2 calorias para aquecer de 1 grau isso aqui. Para aquecer de 1 grau isso daqui, eu preciso de mais calorias. Se aqui tem 2, eu preciso de uns 5 aqui. Né? Ou seja, ele precisa de mais calor para aquecer, né? Mas... Só que ele mantém por mais tempo também. Exatamente. É uma via de duas, né? Quer dizer, é um caminho de 2 vias, né? Uma mão de 2 vias. Uma mão de 2 vias. Aqui ele precisa de mais calor para aquecer, porém ele esfria mais rápido. Aqui ele precisa de mais calor, porém ele pode... Agora, por condução, isso aqui pode perder mais calor rapidamente, por condução. Troca térmica. Então, é mais rápido. Mais rápido, mais devagar. Então, por exemplo, se eu vou puxar aqui no carro, né? Se eu estou com um gelo aqui e eu tenho uma troca térmica, né? Eu tenho um eletroventilador aqui ventilando. Certo. Eu vou conseguir resfriar mais rápido o alumínio do que o termoplástico. Isso, por causa da condutividade, né? Então, aqui conduz pouco calor, mas precisa de menos calor para aquecer, né? Então, às vezes, uma coisa acaba compensando a outra. Então, no caso do condutor, no caso do alumínio aqui, ele conduz muito, muito rápido. Né? Então, essa é a primeira diferença. E ele conduz rápido e tem a troca térmica rapidamente também. Sim, muito mais rápido. Né? Por condução ou por convecção, né? A água passando por aqui. Né? Bom, então, outra coisa que pode acontecer, né, com relação à diferença entre os dois, além da densidade, né, é a resistência ao calor. Então, esses termoplásticos aqui, eles têm um tipo de plástico especial. Fibra de vidro, nylon, alguns até polifenol. Exatamente, né? O PPS, né? PPS. Tem o ABS também. Quer dizer, tem vários tipos de plástico que suportam muito bem a temperatura. Agora, se você olhar para um material desse, você não sabe a composição química do polímero. Você tem polímero, tem uma infinidade de tipos de polímero. Certo. Né? Então, uma pessoa, um fabricante, né, mal intencionado, vai comprar materiais mais baratos, né, para fazer um material como esse, vai ficar igualzinho, só que a hora que ele coloca no carro, ele começa a deformar, né, a temperatura não aguenta. Aí pode vazar. Exatamente. Então, isso ocorre muito. Né? Tem materiais no mercado mais baratos, né, mas que não mantém essa resistência à temperatura. Então, chega uma temperatura determinada, ele pode apresentar uma deformação, né? Ele retrair, por exemplo, material... e ter Esse material, por exemplo, que você falou, que tem todo, né, uma mistura com fibra de vidro e tudo, ele chega a 240 graus, 250 graus, ele aguenta normal. Né? Passou disso, ele já começa a deformar. Né? Agora, esse material, o alumínio, ele aguenta mais de 600 graus, né, para ele começar e sem deformação. Sem deformação. Então, uma resistência mecânica muito maior. Muito mais robusto,
um torque maior aqui, sem Isso. apresentar deformações, independente da temperatura. Sim. Independente não, até uma temperatura mais elevada. Exatamente. Então, esse material, né, ele apresenta muito mais resistência mecânica à temperatura, né, do que... Se isso aqui for de material bom, também vai ser, né, Entendi. vai aguentar. Professor, mas assim, eu ministro alguns trabalhos em campo, né, no Brasil inteiro aí, e eu ouço muito, o alumínio retém o calor do bloco do motor, aí a ventoinha liga e não desliga mais, ou o painel lá mostra a temperatura mais elevada, e o plástico não, sabe? Não sei se isso é mito, né, é verdade, todos os testes feitos pela fábrica aqui, não consta isso, tá? Então, o que você acabou de me falar aí, que quando é um alumínio, né, ele tem uma condução térmica mais rápida. Mais rápido. Então, acredito que seria mito, então, quando o carro está aquecido, né, ele faz a troca térmica, ele retém o calor e vai ficar informando uma temperatura maior. Então, isso seria mito. Seria mito. Porque eu vou ter uma troca térmica mais rápida. Sim, sim. O bloco todo vai ficar mais frio, né? Uma vez que você desligou o carro, ele continua, então, com a temperatura e vai caindo. Então, todo o motor vai ficando mais Ou seja, o veículo está em funcionamento, chegou na temperatura determinada, Uhum. aciona o eletroventilador, aí você tem que fazer a troca térmica forçado, né, por uma bomba, né, circulando o líquido e o eletroventilador dissipando o ar mais frio para retirar o ar quente. Sim. E aí eu vou conseguir diminuir a temperatura e informar lá para o computador do carro a temperatura correta. Sim. Então ele não está mandando uma temperatura assim errônea. Não, porque na verdade o sensor de temperatura, que é esse daqui, né? Ele mede a temperatura aqui, ó. Isso. Não do lado de fora. Exatamente. Então ele vai medir a temperatura do líquido que está aqui, né? Em contato com o sensor que está aqui, né? Exato. Se ele pegasse a temperatura do lado de fora, aí seria a temperatura daqui externo, mas não da água lá dentro. Talvez ele pegaria só do externo, me corrija, seu professor, se eu estiver enganado. Por exemplo, eu tenho uma termoplástico, se chegou numa temperatura determinada e o plástico não está com fibra de vidro, os polímeros com a composição física e química corretamente, vai apresentar um empenamento e vai vazar o líquido de arrefecimento. Sabemos que o ar não vai chegar na temperatura igual à água. Talvez aí o ar vai chegar no máximo 70 graus, né, 80 graus no máximo. O líquido, no nível do mar, chega a 100 graus. Então, se faltar líquido de arrefecimento, nesse caso aqui, eu estou pegando só a temperatura do ar. Porque aí, conforme você me mostrou com essa placa, né, o calor da minha mão não consegue dissipar o calor para esse polímero, né, para essa termoplástico. Então, o calor do motor, né, que esse carro vai continuar aquecendo, porque vazou líquido e não tem líquido, vai entrar o atrito, que vai aumentar a temperatura. E só que vai ter só ar aqui dentro e eu tenho o plástico, né? O sensor, ele está nesse polímero. Sim. Então, o calor do motor não vai ser transferido para o sensor. Sim, não. E aí o condutor talvez não vai ver a temperatura, pode chegar até um ponto... Principalmente porque o sensor de temperatura não está na carcaça. Ele está aqui. Mas mesmo o sensor de temperatura, a carcaça do sensor... estando adequada aqui nessa carcaça, não vai pegar a temperatura, vai pegar a temperatura do polímero aqui, do termoplástico. Sim. Vai reter menos o calor. Enquanto que isso aqui, ele conduz o calor mais rapidamente. Então o motor está quente, isso aqui vai continuar quente ainda. Se por acaso ele pegar a temperatura, ele vai pegar a temperatura, né, do bloco do motor. Então, porventura, se faltar líquido de arrefecimento, mesmo nessa carcaça de alumínio, por um radiador furado, uma mangueira furada, aí vai ter atrito, né? Vai aumentar a temperatura, então o calor do motor vai dissipar para o alumínio, que aí sim vai dissipar para o sensor que está aqui, que vai informar lá em sinais elétricos para o módulo e indicar o condutor. Para o carro, pelo amor de Deus, senão vai ter atrito e vai derreter o pistão. Então, basicamente é isso. Então. Ele tem mais o calor e conduz mais o calor, então provavelmente aqui vai ficar mais quente sem água, né? Vai ficar mais quente do que isso sem água. E contrapartida, além de ser um melhor condutor térmico,
mas ele também é um condutor elétrico, Sim, né? sim, sim. Então, existem veículos que têm uma válvula termostática nesses cavaletes, professor, que é Uhum. uma válvula elétrica, tá? Então, se eu tiver alguma fuga de corrente no sistema, aí pode interferir, Pode. né? Aí o alumínio vai ser um condutor Uhum. e Uhum. pode entrar uma interferência aqui e apresentar uma anomalia. Seria, meu único problema seja alumínio. E o Exatamente. plástico, ele acaba Isolando. isolando essa condução térmica, elétrica, Elétrica. Sim, elétrica. sim, sim. Então, por que eu estou falando isso daí? Porque pode ser que, às vezes, eu aplico um produto de metal, de alumínio, e por alguma outra anomalia no sistema mecânico, uma fuga de corrente, né, um potencial de Uhum. massa ineficiente, algo assim, eu posso ter uma condução elétrica Uhum. que aí gera uma anomalia. Sim. E como eu aplico uma termoplástico, uma de polímero, e o polímero vai acabar isolando essa condição elétrica, e aí vamos dizer de uma forma simples assim, que vai mascarar o problema. Não vai Uhum. informar lá para o computador do carro, porque ele é um isolante elétrico também. Por exemplo, se eu colocar uma eletricidade aqui mesmo, e segurar desse lado aqui, eu não vou tomar choque. Não, não. Se eu pegar um componente aqui, essa carcaça que é de metal, colocar uma corrente elétrica aqui, eu vou ter essa corrente Sim, sim, elétrica aqui, sim. porque Uma ele diferença de conduz. potencial, né? Como a resistência elétrica é baixa, vai passar a corrente. Aqui a resistência elétrica é alta. Então, não há passagem de corrente mesmo com uma diferença de potencial, né? Vamos supor, colocando 12 volts aqui. Vou colocar 12 volts, aqui não passa corrente elétrica. Mas se eu puser 12 volts aqui, vai passar corrente elétrica. Tá? Então, mas aí seria um problema, vamos supor, no motor do veículo, Sim, né? sim. Que o termoplástico estaria mascarando esse problema. E esse É, daqui estaria mostrando o problema. sim, o certo é que esse tipo de sensor, ele seja isolado, né, eletricamente, né? Quer Isso. dizer, essa parte onde está o sensor, ele não pode estar em Ele não, contato, não né? é aterrado. Isso. Então isso aqui tem que estar É. isolado da carcaça. Muito bem, entendi. Hum. Então, se eu tiver com alguma condutividade elétrica do sensor com a Sim, carcaça e tiver um problema de condutividade elétrica no motor, aí ele mascarar. É. não vai mascarar. Outra dúvida que eu tenho assim também é sobre a temperatura do líquido e do ar. Uhum. Se eu estou com uma carcaça de alumínio e falta líquido, né, ele vai pegar a temperatura do bloco, Sim, da sim. matéria-prima. Se eu estou com uma carcaça termoplástica e falta líquido, eu vou estar pegando a temperatura no máximo aqui do ar, né? Sim, exatamente. Do ar, não sei nem se o ar vai circular aí, né? Mas como você tem um isolante, isso aqui, mesmo estando em contato com o motor, o calor do motor não vai conseguir passar para cá, né? Ele vai passar muito pouco, porque é um isolante térmico. Agora, esse aqui não, ele está em direto em contato com o motor, né? Então, o motor está quente, isso aqui também vai ficar quente, né? Fica quente. Vai estar em equilíbrio térmico, por causa da condutividade térmica. Tem uma dissipação de calor mais Aham. rápida, então, no No alumínio. alumínio, né? Ele pode dissipar o calor se você E tiver também tem uma troca mais rápida. mais rápido. Se eu estiver lá Muito funcionando mais. tudo certinho, o meu sistema de arrefecimento, eu Uhum. vou ter essa troca térmica Sim, rapidamente. Eu sim, não vou sim. manter aquele calor do bloco do motor. Assim. Não, ele vai conduzir o calor e vai ficar com uma temperatura praticamente igual ao do motor. Tá, então se o motor estiver refrigerado, o meu alumínio vai estar refrigerado. Eu quis dizer assim, o É. alumínio não vai reter o calor. O Uhum. motor está, por exemplo, o motor está com 80 graus, só que aqui ele demorou ter essa redução de calor. Uhum. Sim, Entendeu? vai demorar um pouco Aqui é mais. o motor do veículo, aqui eu tenho a carcaça, chegou na temperatura ideal de trabalho, ultrapassou a temperatura, o motor passou de 100 graus, né? Aí acionou o eletroventilador, fez a troca térmica, resfriou, houve a troca térmica no motor, que aqui é o motor, só que não conseguiu reduzir a temperatura aqui do alumínio. Isso pode acontecer ou não? Não, desde que esteja tudo funcionando direitinho, né? Se por acaso faltar o líquido aqui, né? Isso aqui, como está em contato com o motor, tá vendo? Ele está em Certo. contato mecânico mesmo, né? Então é condução térmica. Então Uhum. vai ter condução térmica. Então vai ficar praticamente com a mesma temperatura do motor, né? Agora, lógico que a água vai circular pelo motor também, Isso. né? Então a ideia é que a Vai temperatura, refrigerar aqui também. os dois.
Então é isso aí, professor, eu entendi perfeitamente, agora ficou bem claro. Ou seja, ele retém o calor Sim, mais rápido, sim, por causa da mas capacidade térmica. também tem a troca térmica mais Mais rápida. rápido. Então, se o motor aqueceu, ele vai aquecer, se o motor refrigerar, ele vai refrigerar, porque tem várias dúvidas em campo que o motor mantém refrigerado e a carcaça mantém o calor, demora baixar a temperatura, ter a troca térmica, informando para o sensor que está com uma temperatura maior do que o motor, e a central, digamos, a central computador do carro fica doido. Então isso não procede, Não isso não acontece. A não ser que não tenha contato térmico entre isso aqui e o motor. Não, mas tem que ele é parafusado, preso no motor. Exatamente, aqui é o motor e aqui está o cavalete. Então, aqui. Transferência de calor por condução. É por condução. Enquanto que aqui não, né? Então, se você colocasse um isolante aqui no meio, aí não ia ter essa troca. Aí eu concordo que poderia ter uma diferença de temperatura. Mas como está em contato, né, sem ter nenhum isolante térmico no meio, então vai ter a troca de calor. A temperatura vai ser igual. E outra coisa que eu queria falar é sobre o peso, né? O peso, realmente, isso aqui é mais pesado, por causa da densidade, né? Do alumínio ser maior do que o do plástico. Então, por que se faz de plástico, então, né? Qual é a vantagem se isso aqui é bom, não deforma, tem resistência mecânica? Basicamente é o peso. É o peso. Por quê? Porque os carros, hoje em dia, eles têm que ter uma eficiência energética. Então, cada quilo de massa que você tira do carro, você pode aumentar até em 20 quilos de gás carbônico emitido para a atmosfera. Por cada quilo. Não é por quê? Porque fica mais leve. Fica mais leve, aí eu tenho menos consumo de combustível, diminui o meu monóxido de carbono e o meu hidrocarboneto. Exatamente. Aí você fala, mas isso aqui vai fazer diferença? Não, você vai trocar vários componentes do carro, você pode ir colocando com plástico para exatamente, por exemplo, direção hidráulica. Hoje em dia não se usa mais. Elétrica. Diminui o peso. Professor, então, quando eu tenho uma carcaça de alumínio, eu tenho uma dissipação de calor rápida, e se eu tenho uma troca térmica rápida do motor, também vou ter uma troca térmica rápida no alumínio. Sim, certo? Conduz mais o calor, sim. Então, é isso daí que está bem explicado, eu queria entender melhor, entendi, espero que vocês também entenderam a troca térmica, física, elétrica aqui das carcaças termoplásticas com de alumínio. MTE Thomson.